O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, suspendeu uma decisão do Tribunal de Contas da União que tinha inabilitado o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a ocupar funções no serviço público por 8 anos. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Segundo o portal de notícias, a decisão ainda cabe recurso. O tribunal ainda suspendeu a multa de mais de R$ 54 mil aplicadas ao ex-ministro. A gente lembra que Guido Mantega foi condenado em 2016 em um processo de pedaladas fiscais durante o governo de Dilma Rousseff. As alegações foram base para o impeachment da ex-presidente. Vamos ao debate. Dessa vez eu vou inverter a ordem, vou começar com a Samantha. Lula deve se reaproximar de aliados já condenados, Samantha? É uma visão política. Bom, é claro que qualquer aproximação do presidente com aliados condenados vai gerar suspeita, porque nós sabemos que os governos anteriores do presidente Lula enfrentaram escândalos de corrupção, né? A própria questão do mensalão, depois no governo Dilma, o processo da Lava Jato. Agora, nessa questão do Guido Mantega, o que me chama a atenção é que a condenação dele no TCU é de 2016, atrelando a pedalada fiscal. E a gente sabe que, embora o TCU tenha o nome Tribunal de Contas da União, ele não é um órgão do Poder Judiciário, não é? Ele é um órgão de fiscalização do Poder Legislativo e não submetido ao Congresso Nacional, uma vez que fiscaliza o próprio Congresso Nacional. Essa condenação dele, anos depois, ou seja, em 2023, um desembargador do Tribunal Regional dá uma liminar suspendendo essa condenação, ou seja, suspendendo essa impossibilidade de ele exercer função pública por 8 anos e multa, porque isso tem que se dar numa sede de uma medida liminar. Para um juiz dar uma liminar, tem que ter fumaça do bom direito e perigo na demora. Tem que ser uma coisa urgente. Mas essa é uma condenação de 2016. Não me parece urgente. E segundo, que a gente tem uma jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal, o professor Lênio sabe disso, como do TRF, que não cabe análise judicial do mérito da decisão do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o Tribunal de Contas é composto por órgãos técnicos e a decisão dele é técnica. Só cabe ao judiciário verificar se houve violação a aspectos formais, como devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Então, é uma decisão que é liminar, portanto precária. Me chama a atenção o fato dela ter sido dada anos depois para anular essa decisão do TCU. E claro, qualquer um que se aproxima de pessoas que já foram condenadas politicamente, isso não fica bem, ainda mais quando há uma cobrança do governo Lula de qual é a política do governo contra a corrupção. Ô Samantha, desculpa te provocar, mas você pode ou você quer traduzir esse me chama a atenção? Está insinuando exatamente alguma coisa? É que eu não consigo ver do que eu analisei, eu não posso falar com certeza porque não li o teor da liminar, é que uma decisão liminar, ela é dada, ela é antecipada quando você tem perigo na demora da decisão definitiva e uma fumaça do bom direito. Como é uma decisão muito antiga, eu não sei que fato é esse que pode ter gerado essa necessidade urgente de ter sido concedida uma medida liminar. Vou fazer o caminho inverso, professor Lênio Streck. Pois é, a questão política não vou comentar porque se deve se aproximar ou não, essa é uma questão que não me diz respeito. E a questão da liminar, eu preciso de um exame mais aprofundado também, porque ela foi dada no âmbito do TCU, e o TCU, embora às vezes saia de suas chinelas e, portanto, se transforme num poder judiciário, porque a Samantha disse no início, né, que o TCU dá decisões que dá a impressão que ele é judiciário. E eu intuo que esta decisão do desembargador em sede liminar tem a ver exatamente com a impossibilidade, a incompetência do TCU de fazer essa proibição e vedação nos direitos do Guido Mantega. Mas falo isso aqui com toda a humildade científica e com toda a cautela para não fazer nem superestimar um lado e nem subestimar o outro lado,
e nem o nosso telespectador, no sentido de que isto não se transforme numa torcida, né? Quer dizer, de um lado, estar contra porque se é contra, e do outro lado, estar a favor porque se é a favor. Então, eu tenho muita cautela, mas me parece que é uma questão de que o Tribunal de Contas saiu um pouco ou muito de sua área de competência e avançou para além do que poderia ser feito, e daí que o Perículo Imoras, ele fica, digamos, fagocitado por uma questão maior que é formal. Mas, Sim. como disse, haver. Eu vou agora coube aqui então ao Tasso Genro e ao Vinícius Poit a análise política. Então, o presidente Lula deveria se aproximar de aliados já condenados, Poit? Olha, um comentário, inclusive, sobre a fala anterior. Quem tomou essa decisão, comandava essa decisão no TCU na época, foi o atual ministro do Lula, né? José Múcio. Então, eu não sei se de repente é essa coincidência de agora ele se arrepender, dado que o professor disse que talvez essa decisão não foi a melhor, né? Talvez essa decisão foi assodada ou teve algum problema técnico nela lá atrás. Mas quem tomou essa decisão que inabilitou não só o Manteiga, como tantos outros envolvidos nas pedaladas fiscais que acarretaram no impeachment da Dilma, foi o atual ministro do presidente Lula, Zé Múcio. Eu acho sim que é muito ruim politicamente para o presidente se aproximar de pessoas que não só foram condenados, e aí eu não estou citando somente o Manteiga, como já foram presos. A gente até analisou um tema para um possível debate aqui sobre o Delúbio, por exemplo, que é outro que fala, não, eu vou estar perto do presidente e vou com ele até o fim agora. Delúbio Soares, ele foi o tesoureiro da CUT, tesoureiro do PT, então era sempre o homem que cuidava do dinheiro deles. Sindicalista e sempre esteve ao lado do presidente. Foi condenado e foi preso no Mensalão. Delúbio Soares saiu da cadeia. Foi condenado e foi preso na Lava Jato. E ele ilustra, né? A gente viu alguns filmes e seriados na televisão, aquela cena célebre também que fala, subiu para o STF e todo mundo comemorando que foi solto. Ele é um caso desse. Acho que o presidente Lula, tomando atitudes em relação ao comércio internacional como está fazendo, falando de improviso sobre a guerra da Ucrânia, né? Tentando taxar os impostos aí, colocar impostos em coisas que afetam a classe média, volta para trás, sabe? Agora, encrencando com o Moro, encrencando com o Banco Central e se aproximando dessas figuras emblemáticas, para mim não ajuda politicamente em nada e só vai piorar a popularidade dele, que já foi identificada ontem na pesquisa Genial Quest, que a gente apresentou aqui no debate da CNN. Muito bem, Tasso Genro, o presidente Lula deveria se aproximar de políticos já condenados? Olha, as pessoas que estão na atividade política mais direta, vinculada ao Estado, seja no parlamento, seja no executivo, elas normalmente ficam fixadas naquilo que a gente chama de centralidade ontológica do presente. Ou seja, quem está no governo raciocina no presente quais são as contradições que tem que enfrentar para continuar a governar. Quem está na oposição recalca, marca determinadas questões que são importantes para desenvolver o discurso da oposição. No nosso caso, que somos observadores, eu e o Lênio aqui, somos advogados, juristas, nós temos que olhar de uma forma mais totalizante, de uma forma mais abrangente. Por exemplo, o presidente Mandela deveria aceitar no seu governo os juízes que aplicaram as leis do apartheid. Se a gente olha do ponto de vista exclusivamente moral, a gente diz não deveria. Foram pessoas que autorizaram tortura, foram pessoas que cometeram delitos enquanto juízes, né? Foram pessoas que estavam envolvidas num regime odioso de apartheid, de ódio, de promoção de violências contra as comunidades, que eram as comunidades majoritárias, inclusive, do Estado sul-africano. Mas, do ponto de vista empírico, do ponto de vista prático, está se conformando, naquele momento, quando Mandela sai da prisão, uma outra situação histórica, né?
de composição de relações políticas para fundar um novo Estado, como efetivamente foi fundado. E aí é preciso absorver, né, todo o apoio político que você consegue para alcançar aquele objetivo. Isso você faz criando uma maioria política na sociedade, uma maioria política no Congresso. Então, eu não sei se o presidente Lula vai convidar ou vai se aproximar ou não, mas se o fizer, será uma coisa normal, será uma coisa que estará relacionada com o seu projeto de governo que ele recebeu nas urnas, derrotando, né, um presidente reconhecidamente autoritário, defensor da tortura, né, defensor vamos dizer assim, de todas as ilegalidades que foram cometidas, inclusive durante, né, a sua gestão, chamando, né, o juiz do processo, né, que condenou o Lula para ser o seu ministro da Justiça e depois o expeliu também, conjunturalmente, por necessidades do seu governo. Então, é difícil conectar as duas linhas paralelas daquele que está no presente fazendo política e aquele que está observando a partir da Constituição e da teoria do direito. Questões. Se convidar, faz um período do processo de composição do Estado brasileiro e do projeto democrático que todos nós queremos representar. Ministro, só complementando e fazendo uma ressalva ali, acho que é importante que eu vi na fala do senhor e que eu concordo, é quando a gente tenta compor, né, para ter um governo, para ter o diálogo. Agora, a minha observação é que isso eu vi ser feito na história, seja com Churchill, seja com Obama, seja com Lincoln lá atrás, mas sempre buscava inclusive a oposição, né? Um governo de pessoas diferentes, que pensam diferente, para a gente fazer um governo de todos. Neste caso, é buscar alguém que já é do seu lado, alguém que já fala a mesma linguagem. Então, né, é só esse questionamento que eu queria trazer para o senhor, respeitosamente, porque eu acredito que é a mesma coisa. Não está compondo com gente que pensa diferente, está compondo com gente que pensa igual e que eventualmente cometeu um crime e até na cadeia já teve. Eu só quero acrescentar, Luciano, se me permite, só uma coisa. Pelo andar da carruagem, do modo como a Lava Jato está analisada hoje, porque a ave de Minerva levanta voo a entardecer, ou seja, vimos o que eles fizeram nos verões passados, ter sido condenado na Lava Jato hoje quer dizer nada, porque a Lava Jato fez tantas estrepolias jurídicas com o lawfare e tudo que se sabe, que hoje dizer condenado pela Lava Jato, quantos processos já foram anulados por isso? A culpa é da Suprema Corte? Ou a culpa é dos juízes e do Ministério Público que assim o fizeram? Sim, o Lênio traz aqui o mérito, mas aí eu gostaria de ouvir o ex-ministro Tasso Genro sobre o questionamento aqui do Poit, que é muito pertinente. Muito rapidamente, ex-ministro, ele questiona que o senhor fala de compor, mas compor com vozes semelhantes. Eu achei um questionamento bem pertinente. Exatamente, tem razão, tem que ser vozes semelhantes. Por exemplo, o governo Lula está cheio de ex-bolsonaristas, ex-quadros políticos que estiveram juntos, né, com o Bolsonaro e que estão prestando um serviço à nação num processo de conciliação nacional. Quer dizer, seria incrível, por exemplo, se o Lula convidasse o Moro para participar do seu governo. Aí seria impossível, porque já há uma contradição aí insanável, né, na presença do democrático esse que foi, né, determinado pelas urnas.